Oi gente, tudo bom? Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Dinheiro Sem Esforço. O vídeo de hoje eu vou te mostrando um aplicativo chamado Jet. Esse aplicativo é um aplicativo que você tem cashback. Para quem não sabe o que é cashback, eu vou estar explicando. Um cashback é tipo você comprou um produto lá no mercado, vamos supor que você comprou uma farinha e ela foi R$2 e você ganha um cashback de uns 50 por aí, tá bom? Isso que é um cashback. Tipo aqui, eu vou estar clicando nessa farinha aqui. Você comprou essa farinha aqui da Dona Benta. Você tem que ser da mesma marca, tá bom, gente? Se não tiver aqui, não fique triste, porque vai atualizando, né, os produtos e pode aparecer a farinha que você comprou, tá bom, gente? Mas toda vez não aparece, ok, gente? Esse aplicativo, você vai comprando esses produtos mesmo no mercado, em qualquer loja. E aqui você pega a nota fiscal. Pra quem não sabe o que é nota fiscal, vou estar deixando uma foto aí pra vocês verem o que é nota fiscal, tá bom, gente? Vocês estão fotografando essa nota fiscal. Mas como que eu faço isso? Vou estar mostrando aqui pra vocês, como estão vendo. Eu estou validando meu KitKat. Coloquei a nota fiscal em KitKat. E ali também eu mostro pra vocês do pão francês, que eu já consegui também, gente. Eu vou estar escolhendo aqui o Vigor, um requeijão, e você pode ver que ele dá 1,10 pra mim de cashback. Após essa opção aqui do meio, você vai estar fotografando sua nota fiscal. Pensando em pular, fotografando sua nota fiscal, tá bom? É bom que pegue bem a nota fiscal para o aplicativo conseguir ver, tá bom, gente? Depois que você tirar a foto, você vai fazer o... Depois que você tirar a foto, demora mais ou menos uns 48 horas para estar validando. Mas antes disso, você vai estar escolhendo o produto que é a nota fiscal, ok? Eu não vou estar escolhendo nenhum, não, gente, porque eu não tô com a nota fiscal, né, do produto. Mas você vai estar escolhendo bonitinho e depois esperar 48 horas que vai estar coisando, tá bom? Apertando esses três risquinhos aqui, vindo nessa segunda opção, que essa opção aqui é para você meio que acumular os produtos, ok? Daqui a pouco eu vou ensinar para como acumular os produtos. Vindo aqui nesses três pontinhos de novo, vindo aqui em minha carteira, o mínimo de saque desse aplicativo é de R$100 de cashback. Você consegue rapidinho, tá bom? Só hoje eu consegui R$11,50 nesse aplicativo, tipo, é muito fácil mesmo, tá bom, gente? Vindo aqui em prêmios e desafios, é muito legal mesmo também, tipo, essa opção aqui, porque você meio que vai comprando e vai ganhando algum dinheiro. Você vai convidando amigo, você ganha R$2,50 por cada amigo que você convidar, ok, gente? Vindo aqui em desafio, você tem que validar, tem que concluir 10 notas fiscais, né? Pra você estar ganhando R$5. E vindo aqui em convidar amigo, como eu falei, você ganha mais R$2,50 só pra convidar um amigo. Uma coisa que seu amigo tem que fazer: baixar o aplicativo pelo seu link, tá bom? Depois vai entrar no seu aplicativo e tem que enviar uma nota fiscal pro aplicativo pra estar validando, tá bom, gente? Vindo aqui, e como funciona o Jet, você vai ver como funciona, se você for novo, tá bom, gente? Vindo aqui de configurações, você configurar, tá bom, gente? Agora aqui tem algumas promoções, como vocês podem estar vendo. Aqui no Carrefour tem algumas promoções americanas, pão de açúcar. E tem mais um, acho que tem mais um, deixa eu ver. Tem mais um, que eu não sei, nunca ouvi falar desse mercado, gente. E é muito top mesmo. Mas você não faz a compra por esse aplicativo, ok? É bem importante vocês estar ouvindo isso. Não faz a compra por esse aplicativo, você faz na loja, no mercado mesmo. E como aqui tá validando ainda, e eu só consigo enviar uma nota fiscal por cada produto, tá bom? A gente não pode, tipo, comprei 11 KitKats, então eu vou usar 11 nota fiscal. Não, tá bom, gente? Não mesmo, tá bom? Vocês estão vendo aqui meu pão francês que eu comprei e tirei uma foto da nota fiscal. Eu ganhei R$2 de cashback, ok, gente? Eu não consigo mais enviar, tá bom? A nota fiscal aqui pro pão francês, tá bom? Porque já foi uma vez, tá bom? E vindo aqui em validade, tem a validade do dia 14/6 até o dia 10/7, ok, gente? E eu vou estar saindo agora aqui. E agora eu vou estar ensinando vocês a como acumular os produtos, ok? Vocês podem perceber que tem esse mais um aqui em cima de cada produto. Apertando nesse mais um aqui, gente, eu vou estar clicando aqui em qualquer produto aqui. Clicando nesse mais um, você pode perceber onde eu estou marcando que ali aumentou. E eu iria lucrar 90 centavos só com esse produto, ok, gente?
E também tem a opção de remover o produto, se eu já comprei o produto, tá bom? Eu vou estar selecionando alguns produtos aqui pra vocês verem quanto eu vou estar acumulando. Eu vou estar selecionando um detergente, um biscoito passatempo, não sei se vocês chamam bolacha, biscoito, tá bom, gente? Então, pegando aqui passatempo, uma sardinha, Bombril, algumas coisas aqui que eu queria comprar. E aqui eu selecionei 7 produtos e tô lucrando R$6,80. Eu posso comprar muito mais produtos, tá bom? Mais de 10, acho que, se não me engano. E eu vou estar ganhando alguma porcentagem de cashback, ok, gente? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. E se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal. E falou, até o próximo vídeo e tchau!